Olá, amigos. Gratidão por mais uma aula. Vamos iniciar um novo curso também paralelo ao de astrologia, esse curso de filosofia metafísica, né? A gente estudar desde a divindade, nossa antropogênese, cosmogênese, né? Nosso estágio atual e as perspectivas para o nosso futuro espiritual, né? Então, toda nos permitir, né, permitir com que tenhamos uma fé raciocinada, né? Uma fé inabalável, por assim dizer, que está pautada na razão. Né? Não acreditamos porque simplesmente que o coração compele, né? Seja como for, mas sempre pautada numa fé raciocinada, né? Uma fé inabalável, né? Porque por mais que vivenciemos profundas dificuldades na vida, né? Sempre vamos estar respaldados por essa fé raciocinada, né? Nos permitindo ter compreensão, entendimento de tudo que passamos, né? E estamos vivenciando. Então é importantíssimo a gente construir essa fé raciocinada. Né? Então pretendo ajudá-los, assim como foi útil para mim, né? Está sendo. Pretendo compartilhar isso com vocês e sigam-nos nessa empreitada, nessa jornada. É um curso livre. Quem quiser pode ir chegando depois, assistindo as aulas, né? Não tem nenhum pré-requisito. E assim, é importante ressaltar também que eu aqui não estou enquanto representante de nenhuma religião, de nenhuma doutrina, né? De nenhum dogma. Uh, claro que eu me pautei, tenho por base umas 3 religiões, mais ou menos, né? As quais eu me aprofundei, nas quais, então, pretendo transmitir um pouco dessa síntese que eu pude fazer, né, desses estudos, né, mas nunca falando em nome de nenhuma doutrina ou religião específica, né, sempre como um livre pensador, convidando a voz também que tenta também ser assim um pouco, né, ter uma fé individual, raciocinada, mas sempre com base, obviamente, em alguma tradição que é importante, né? Então vamos seguir. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer tem como bibliografia, né, o livro de Os Espíritos, de Allan Kardec, né? Eu vou utilizar esse livro como roteiro, né, porque ele, do ponto de vista geral, ele traz assim um roteiro muito bacana e uma visão geral, né, de tudo que a gente pode estar estudando. Né? Mas, obviamente, que eu vou pegar elementos de outras filosofias, de outras doutrinas, para a gente complementar e aprofundar, né? Porque como é algo muito geral, carece por vezes de aprofundamento, né? Mas isso a gente vai conseguindo fazer ao longo do curso. A gente vai utilizar como uma linha de raciocínio e aí, a depender do assunto que surgir, a gente aprofunda, faz a religião comparada, o estudo de filosofia comparada com outras também, para que a gente possa ter uma visão cada vez mais complexa, né, aprofundada e benéfica para a nossa fé raciocinada. Né? Então, o primeiro elemento que começa aqui é o Deus e o Infinito, né? E a primeira pergunta, né, que é um livro dialético, né, de perguntas e respostas, né, em sua maioria, que é a pergunta, né, não é o quem é Deus ou qualquer outra coisa, mas sim que é Deus, né? E aí, essa é a pergunta. Primeira pergunta do livro. E a resposta que ele obtém, né, dos espíritos é que é a inteligência suprema, né? Causa primária ou primeira, né, de todas as coisas. Tá? Então, essa é a primeira pergunta, que é muito importante. Até Aristóteles já expediu esse raciocínio, né, na antiguidade, chamando também de primeiro motor, né, ou motor imóvel, aquilo que tudo move, né, que dá origem a todos os outros movimentos a partir dele. Né? Então, a segunda pergunta poder-se-ia dizer que Deus é o infinito, e aí a gente pode raciocinar que
que não, né? Porque o infinito é um atributo de Deus, né? Então a gente não pode tomar o atributo pela essência, né? Ou o efeito pela causa. O infinito é só um efeito, é um dos atributos de Deus. E há também a nossa pobreza de linguagem, né? A linguagem humana, ainda com a mente concreta, não consegue muito bem definir muitas coisas, né? Devido à nossa carência de abstração e de linguagem. Então, a princípio, a gente começa por aí. E aí, o interessantíssimo, né, é que começa a nossa fé raciocinada, que nos permite nunca duvidar, né, da existência de Deus, porque vai ser sempre a nossa escolha mais, nosso raciocínio mais lógico, né? Não há como refutar isso, né? Porque a gente vem nessa outra pergunta aqui, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Ora, no axioma que a gente aplica a nosso processo científico, né? Ou seja, todo efeito tem uma causa. Então, se o universo existe, logo tem uma causa, né? Vamos observar a causa de tudo que não é obra do homem e veremos que não é senão obra de Deus, né? Então, pautados, né, nesse raciocínio, nesse axioma, né, nessa premissa fundamental de que não é efeito sem causa, podemos concluir que sempre é necessário uma causa primeira, né, de todas as coisas. Portanto, Deus, né, isto é, Deus. Aí a outra pergunta, né, que consequências pode tirar do sentimento intuitivo de todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ora, naturalmente de que Deus existe, né? Senão de onde viria esse sentimento que está em base, né? Está como base em todas as consciências humanas, né? Todos os seres humanos têm essa compleição natural a acreditar em algo superior, né? E aí a gente pode também ir para a próxima pergunta, já que é um pouco complementar, né? O sentimento íntimo de que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? E aí, fácil a gente raciocinar isso, né? Esqueci de trocar. Se seria fruto da educação, né? Da cultura, você nascer numa civilização religiosa, isso irá lhe conduzir a ter já uma fé, né? Mas a gente observa em todas as culturas da humanidade, todos os povos, tribos, né? Até nos selvagens mesmo, né? Que há sempre uma crença, né? Há sempre algum culto religioso, seja primário, né, ou mais estruturado, né, seja aquelas estátuas, né, em pé, de obeliscos, né, enfim, né, qualquer forma de crença dos selvagens a gente consegue ver que está presente, né, a crença em algo. Então, em toda a humanidade sempre houve essa crença, né? Atualmente que, né, com o avanço científico e tal, começou a surgir essa questão do ateísmo, né? É algo muito mais moderno do que se pensa, né? A próxima pergunta aqui, a gente segue, né? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E aí, novamente, né, tomar o efeito pela causa, né? Se as coisas, né, as propriedades, os elementos químicos, né, organizados de tal forma aleatória, né, seria a própria causa do surgimento das coisas, né? Ora, é outro absurdo, né? Qual seria a causa, né, anterior ao surgimento desses elementos químicos, né? Dessas matérias primitivas, né? Então sempre há que se ter uma causa primeiro, né? Então a gente nunca pode tomar o efeito de algo pela causa, né? Aí que se deve pensar a próxima, da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso, né? Outro absurdo, né? Ainda maior, né? Se atribuir ao acaso
a criação de algo, né? Ou seja, o acaso nada pode fazer, né? O nada não existe, né? E, e aí é que a gente entra também num conceito importante, né? Outro axioma que a gente vai definir aqui já, né? Além desse de que todo efeito tem uma causa, né? Obviamente, e sempre há uma causa primeira de todas as coisas, é o axioma de que um efeito inteligente só pode ter surgido, né, de uma causa inteligente. Então, ao observarmos, né, o mundo, né, o sistema solar, as leis da física, né, então a gente vê que há inteligência em tudo, né? Se esses efeitos são inteligentes, logo a causa há que ser inteligente também, igualmente, né? Então é isso, todo efeito tem uma causa e quando a causa é inteligente, não é senão, quando o efeito é inteligente, né? Ele não é senão de uma causa igualmente inteligente. E aí, mais uma pergunta aqui para complementar, para finalizar esse tópico, né? Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. É que ele está querendo saber, né? Nós, enquanto seres humanos, somos inteligentes também. E aí, o que há de mais inteligente, né, na natureza acima do homem, por exemplo, né? Claro que o homem não consegue ver nenhum ser mais inteligente do que ele, né? Então, por vezes, através do orgulho, ele manifesta esse ateísmo, achando que não há nada uh, mais inteligente do que ele, né? Porque ele não consegue ver. Mas se o homem se volta os olhos para a criação, né? Para as obras da criação de Deus, para o universo, o sistema solar, a natureza, né? Os animais, o reino vegetal, o reino mineral, né? Tudo isso são coisas inteligentes, né? E não foi o homem que criou, né? Então, tudo que existe, né, de inteligente, de belo, de harmonioso, que não foi obra do homem, logo foi obra de um ser maior que ele, né? No caso, Deus, obviamente. Então, em resumo, é isso. E aí, por orgulho, né, o homem acaba por negar, né, a existência de Deus, achando que é a inteligência máxima do universo, né? Outro ponto interessante, que eu acho que a gente já pode abordar aqui, é, por exemplo, como a gente poderia conhecer a Deus, né? No nosso estágio atual é impossível, né? Eu gosto de um exemplo que eu vi certa feita de que Maurício de Souza, por exemplo, na Turma da Mônica, né? Ele é o deus daqueles personagens, né? Dos quadrinhos, né? Então, como ele poderia se fazer conhecer por eles, né? Nos quadrinhos lá? Se não, primeiramente, né? Desenhando a si próprio, né? Naquele mundo, naquela realidade, né? Sendo manifestado por entre eles, né? Através dele próprio se projetando, se manifestando na realidade dos personagens, né? Então é uma abstração interessante a gente fazer. Um exemplo disso são os grandes avatares, né? Os grandes seres que vêm à Terra, né? Como representantes de Deus, a exemplo de Jesus, né? Que vem trazer essa manifestação de Deus, né? Algo muito mais superior do que o ser humano, né? Que acaba por gerar um grande espanto, né? E o ser humano, em decorrência desse espanto, acaba, né, por crucificá-lo, né, entre outras coisas, né? Por causa desse abismo imenso entre um ser divino e um ser meramente humano, né? Então, assim, nós enquanto personagens, enquanto criaturas ainda, né, ali naquela realidade dos quadrinhos, né, nós não conseguimos ainda perceber o nosso Criador, né, senão num primeiro vislumbre, né, através de um ser que ele enviou como seu representante. É um primeiro momento, né? É um primeiro passo. Mas também nós podemos, né, buscar a evolução, né, dessa nossa realidade, né, através do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço, da nossa depuração, né? E aí Deus, ao ver o nosso esforço, a nossa depuração, nos concede realidades cada vez mais sublimes, mais complexas, né?
vislumbres cada vez maiores, né? Através de, por exemplo, se a gente está numa realidade de 2 dimensões só, né? Largura e comprimento, né? Nós podemos evoluir para uma realidade de 3 dimensões, né? Ou seja, que já tem altura, que já é o nosso caso, né? Vivemos no mundo de 3 dimensões, mas há várias outras dimensões, né? Então a gente pode evoluir para um mundo de 4ª dimensão, né? Por uma dimensão de 5ª, por exemplo, né? E aí cada vez mais a gente vai conseguir aprender a essência de Deus, né? Cada vez mais nos depurando, né? Nos desmaterializando, vamos conseguindo compreender cada vez mais essa complexidade do universo, né? Falta-nos sempre o sentido, né? A gente não consegue perceber nada comumente, né? Se não for através de aparelhos, de medições, né? De quantificações. Então isso é algo ainda muito primário do ser humano, né? Mas pela razão, pelo uso da razão, da filosofia, a gente já consegue vislumbrar muita coisa, né? Porque a lógica, ela é o guia mais seguro para qualquer mundo, né? Para pensarmos, para analisarmos qualquer coisa através da lógica, né? E aqui, entrando no outro tópico, né? Atributos da divindade, e aqui a gente vem na primeira pergunta, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus, né? Como eu falei, falta o sentido, né? Não o sentido físico, é um sentido espiritual, né? Através dos 5 sentidos a gente não consegue ver, né? Porque Deus não está materializado em nada, né? Então se a gente só enxerga através da matéria, a gente nunca vai conseguir aprender a natureza íntima de Deus, né? E aí a próxima pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Sim, né? Quando nos depurarmos, quando evoluirmos a tal ponto de desmaterialização, né? De sutilização da nossa consciência, né? Vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Aí teria aqui um exemplo interessante, né? A gente analisar aqui esse diagrama aqui, por exemplo, né? Nós estamos no mundo físico aqui, né? Então, cada vez mais a gente conseguindo nos elevarmos, né, nos mundos, o mundo do desejo, o mundo do pensamento, dos espíritos, cada vez maiores de densidade menor, né, de vibração maior, vamos nos aproximando da natureza íntima de Deus. E se formos ver, né, também mais aprofundadamente, isso é só o Deus do nosso sistema solar, né? Ele está subordinado também já a um plano superior a ele, né? Por consequentemente, esse a outro, ainda mais superior, e por assim vai. Até chegar no ser absoluto, ser supremo, né? Que para nós é uma abstração inconcebível, né? Só conseguimos colocar matematicamente alguma coisa, mas abstratamente a gente não consegue ainda compreender, né? O que é o infinito, né? Algo como o infinito. Mas aí vamos analisar mais os atributos de Deus aqui. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Sim, né? Isso aí através da razão, da filosofia, né? A gente consegue, pela lógica, deduzirmos, né, os atributos de Deus, né? Então aqui a gente vai ver alguns deles, né? O que a gente pode conceber, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Sem dúvida que não, né? Completa não, mas é algo aproximado, né? É o que por hora a gente consegue conceber, né? São esses atributos de Deus, mas há muitas coisas além, né? Então aqui, Deus é eterno, né? Ora, se ele não fosse eterno, ele teria sido criado em algum momento, né? Então ele não seria a causa primeira, né, de todas as coisas. Então por isso mesmo não seria Deus, né? Haveria que ter um Deus anterior a ele, né? Então o primeiro ponto de partida é a eternidade de Deus, né? Então Deus sempre existiu e sempre existirá, né? E aí a gente
essa característica, este atributo, nos leva já ao segundo, que ele é imutável. Então, além de ser eterno, é imutável. Ora, porque como Deus é imaterial, que é já o terceiro, né? Ele não está sujeito a nenhuma transformação que a matéria sofre, né? E se ele sofresse alguma alteração, fosse mutável, as leis que regem o universo não teriam estabilidade alguma, né? Se Deus estivesse o tempo todo se modificando, né? Então ele é imutável porque as leis, né, que ele criou precisam ser imutáveis também, né? Então, tanto as leis da física, né, quanto as leis da vida moral, né? Então, ambas também. Deus é imaterial, obviamente que ele está acima da matéria, né, porque se ele fosse algo de material, ele poderia ser mutável, né, porque a matéria está sujeita a transformações. Então, ele é imaterial. E aí a matéria também é um efeito, né? É um dos efeitos. A matéria foi criada em algum momento. Então ela precisa também de uma causa primeira. Então Deus, portanto, está anterior à materialização das coisas. Né? Deus é único. Óbvio, né? Se houvesse mais que um Deus, haveria competição, não haveria concórdia de desígnios, né? Portanto, o universo entraria em conflito, em caos. Né? E aí, por isso mesmo, ele também é onipotente, porque só tem ele, né? Ele é único. Então, ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas, porque é a causa primeira. Né? Então, onipotente. É soberanamente justo e bom. Esse aqui é o atributo por excelência da autoridade, né? Porque para você ser uma autoridade máxima, você precisa ser, ao mesmo tempo em que é justo, também é amoroso, bondoso e misericordioso, né? Porque não há como ser somente amoroso e não ser justo, né? Porque aí cai na fraqueza, né? Também não só ser justo sem ser bom, porque senão praticaríamos, ou Deus praticaria, né? A justiça sem piedade, né? E aí ele deixaria também de ser bom. Então é um binômio, né? É uma qualidade dupla que uma não pode existir sem a outra, né? E aqui o interessante também, né, para reflexão, que Deus, enquanto imutável, né, logo ele não muda de opiniões, né, não muda de sentimentos, né? Então ele ama a todos de forma igual, por mais que um seja um assassino, né, e outro seja Madre Teresa, um Jesus, né? Ele ama a todos de forma igual, porque não importa o que façamos, ele continuará a nos amar, né, igualmente, né? Porque ele é imutável, né? Então, claro, ele aplicará a sua justiça, né, a fim de educar-nos, né? Uma justiça pedagógica, né? Mas, em momento algum, o seu amor se abala, né? Mediante as nossas ações e atitudes, né? Então é importante também essa reflexão. E agora, por fim, o aspecto aqui do panteísmo, né? A gente pode fazer essa reflexão, que é uma teoria, né? Como se fosse o planeta Terra, né? Chamado de Gaia, né? Que o planeta Terra seria um grande espírito, né? E o planeta é o corpo desse espírito, né? Portanto, cada parte do planeta Terra corresponde a uma parte dessa divindade que governa o planeta, né? Isso de fato se dá, existe sim, né? Esse ser chamado Gaia, né? Mas não importa se o nome que se dê, né? Que gerencia o planeta, né? Mas obviamente que ele não é afetado pelas mudanças que ocorrem na matéria no planeta, né? Ele subjaz tudo isso, né? Ele transcende a forma, né? Transcende a matéria. Ele é imaterial enquanto espírito, né? Assim como Deus o é. E Deus igualmente, né, no sentido universal, não pode ser, como prega algumas teorias, né, de que Deus seria a somatória das forças que há no universo, né, a somatória das leis físicas, né, da lei da gravidade, dos raios cósmicos, etc. Né? Deus, enquanto
surgiria, né, seria algo que surgiu do somatório de todas essas forças, né? E aí, igualmente, é outro absurdo, porque seria a gente tomar o efeito pela causa novamente, né? Os atributos, a materialidade iria gerar, as forças iriam gerar a Deus, né? É um absurdo, seria inverter totalmente o raciocínio, né? Então, nunca podemos tomar o efeito pela causa, portanto, essa teoria já está completamente inválida, né? E a mesma coisa também enquanto nos sistemas solares, as galáxias todas seriam, né, o somatório de tudo que há no universo seria o corpo de Deus, né? Todos os sóis e sistemas solares, né? Também seria incorreta porque Deus transcende tudo que há de material, né? Deus é imaterial, portanto, ele está acima da matéria, né? Então, é algo que transcende a matéria, de onde a matéria surge, né? Enquanto efeito, né? Deus sempre enquanto causa, né? A causa primeira de todas as coisas. Então, também estaria errado. Então, basicamente, essa é a teoria do panteísmo, né? Colocar os atributos de Deus, né? Enquanto Deus é igualmente, né? Os efeitos enquanto causas ao mesmo tempo, né? Mas não, a gente sempre precisa de um efeito sendo gerado por uma causa, né? Então, sempre esse raciocínio. Aí eu acho que, para finalizar, a gente pode visualizar aqui essa frase, né? A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, né? Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor, né, que o concebeu e executou, né? Então é aquilo, como eu falei, né? Maurício de Souza, por exemplo, né? Ao desenhar lá, ao criar Turma da Mônica nos quadrinhos, né? Aquilo é obra dele, né? A gente pode ver que há um ser inteligente ali porque o efeito é inteligente, né? Logo, a causa, igualmente, também é inteligente, né? Então, a criação dele não faz parte dele, né? É algo exterior a ele. É algo que ele gerou a partir de si, né? Mas exteriormente, né? Então, ainda que ele estivesse desenhado lá dentro, né, dos quadrinhos enquanto representante, né? Apresentando-se, né, aos personagens. Ali, aquele efeito, né, aquele formato que ele criou, que ele desenhou, que ele expressou-se ali, não é ele por essência, né? E sim somente uma manifestação, né? Então, assim como a questão da pintura, não é, né? E um engenheiro, um mecânico que cria um mecanismo, uma máquina, né? Não podemos dizer que aquilo faça parte da essência do engenheiro, né? Somente uma criação sua, né? Então a gente pode finalizar esses elementos, né? E a gente pode entrar agora aqui no capítulo 2, né? Dos elementos gerais do universo. Vamos entender que são três, né? Espírito, matéria e Deus acima de tudo, né? E sempre a gente vai... sempre vamos nos utilizar aqui dessa figura magnífica, né? Desse símbolo profundo, né? Que é o Yin e Yang, né? Mas assim, Deus está acima, né? É o círculo, né? É o que envolve o Yin e Yang, né? O Yin e Yang são uma dualidade, né? Mas Deus, enquanto absoluto, né? Ele é uno e transcende a dualidade, né? Então ele transcende tanto o espírito, que seria o branco aqui, né? Quanto transcende também a matéria, né? Ele que dá origem a ambos, né? Tanto ao espírito quanto à matéria. Deus é o círculo que envolve tudo, né? E a sua mente permeia, né, igualmente as profundezas de tudo, né? Ele está tanto fora quanto dentro de tudo. Então, o espírito, enquanto manifestação, né, o seu polo positivo, né, é a parte yang, né?
E Deus, enquanto seu polo negativo, a gente chama na ciência oculta de substância raiz cósmica, ou numa linguagem espírita, né, o fluido cósmico universal. Mas a gente pode resumir dessa forma, né? O polo positivo de Deus, o espírito, e o polo negativo, a matéria. Né? E a gente vê que também sempre, né, esse símbolo traz essa perfeição toda, né? De que no máximo de materialidade há ali o espírito atuante, né? E no máximo de espiritualização que a gente chegará um dia, né? Igualmente teremos um pingo, né, de matéria. Porque a gente não consegue conceber uma coisa sem a outra. Né? Então o espírito utiliza-se da matéria, né, para aplicar-lhe inteligência, né, intelectualizar a matéria, para que ele possa conhecer a si mesmo, né, enquanto manifestação. Né? Então a matéria é um instrumento de que o espírito se serve, né, para que ele atue. E ao mesmo tempo atua por sobre a matéria. É muito interessante isso. Então a gente consegue conceber, né, abstratamente o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito, mas só até 99%, né? Nunca 100%. Porque ambos precisam um do outro, né, para que haja evolução. Né? Então esses aqui seriam os elementos gerais do universo, né, essa trindade. Deus, espírito e matéria. Né? A matéria enquanto instrumento, né, para servir ao espírito, né, e ao laço que o prende, né, na matéria. É o laço que o prende, que o cria, que o propicia, né, ter uma individualidade, alguma força, é necessário alguma força de separatividade também, né? Porque se todos fôssemos unos, não teríamos individualidade, né? Não conheceríamos a nós mesmos. Portanto, precisamos da matéria, precisamos aqui desse processo de involução, né, na matéria, descendo nos mundos em graus crescentes de densidade, né, até o ponto da região química do mundo físico, máximo grau de materialidade, portanto de separatividade, né, para que, após conquistarmos, né, essa individualidade, façamos o caminho de retorno à casa do Pai, né, o caminho de evolução. Então, o primeiro processo é a involução, é que o espírito, onde tinha seu poder máximo, né, vai perdendo poder, né, e a matéria vai ganhando poder. O espírito vai se diminuindo, a matéria crescendo, né, de alguma forma, evoluindo. E após o processo máximo, né, de descida, a gente começa o caminho de volta. Inicia esse processo agora de evolução, onde a matéria vai perdendo, vai se desmaterializando, por assim dizer, e o espírito vai ganhando força novamente, né? Só que agora com a sua própria individualidade, né? Sabendo quem é, né? E por livre-arbítrio, né? Resolvendo, né? Deliberando que irá retornar, que irá evoluir, né? Então é esse caminho bem resumido da nossa trajetória evolutiva, né? Então é isso. Outra maneira de ver também esse diagrama aqui muito interessante também, que é a grande matéria escura, ou energia escura, que hoje a ciência fala, né? Que ela é exatamente esse lado yin, né, de escuridão, mas o ocultista sabe, né, que na verdade, a grande sabedoria do universo não está na luz, né? Não está na manifestação. Porque a manifestação, seja do universo como um todo, né? Seja da nossa Terra, da nossa individualidade, ela é transitória, né? Ela é uma experiência só, atual. Enquanto aqui na matéria escura, na energia escura, né? Nessa substância raiz cósmica, né? Aqui que contém toda a sabedoria do universo, né? Toda a sabedoria do polo negativo de Deus, onde contém a memória de tudo. Então o ocultista passa com o tempo a vislumbrar mais a escuridão do que a luz. É interessante isso, né?
essa fase que a gente começa a adquirir graus cada vez mais de interiorização, né? Para que a gente consiga entrar em contato com essa sabedoria que também é divina, né? Mas enquanto no seu polo negativo. Mas lá onde a gente pode conhecer todas as coisas, né? Onde se encontra toda a sabedoria. E aqui o branco, né, é o ser manifestando a sua trindade, né? É o seu polo positivo, né? A parte do espírito. Então o espírito é o positivo, está atuante, né? Aí onde surgem, é o momento em que surgem os sistemas solares, né? A criação por si só, né? O Gênese, a criação dos mundos e dos seres, né? Então esse processo aqui de materialização, de manifestação, né? E o que dá sustentação a tudo isso é essa energia escura, né? Essa matéria escura. É o polo negativo de Deus. E Deus, enquanto absoluto, ele está além de tudo isso, né? Ele está acima de tudo, né? De todas essas manifestações que há, o Ser Supremo está para além de tudo isso, né? Está acima do bem e do mal, está acima do espírito da matéria, né? E aí a gente faz até a nossa revisãozinha aqui já para encerrar, né? Dos atributos de Deus, né? Deus é eterno, né? Ou seja, se tivesse um início, né? Não seria a causa primeira de todas as coisas, né? É imutável, porque está acima da matéria, está acima até do próprio espírito, né? Está acima de qualquer mutabilidade e por isso mesmo as suas leis, né, são igualmente estáveis, por isso, né? Então, por isso que reina a harmonia no universo, né? A gente, apesar de estar aqui na Terra, ter esse olhar de que o mundo está um caos, né, de que há muita desarmonia, na verdade é só algo aparente, né? Assim como o mal. Na nossa visão, o mal é complicado, né? O mal seria uma falha de Deus ou algo assim, né? Tem até aquele paradoxo de Epicuro, né? Porque o mal existe, então cada uma das respostas refutaria os atributos de Deus, né? Enquanto onipotente, onipresente, onisciente, né? Se, se o mal existe, então ele não pode ser essas três coisas ao mesmo tempo, né? Mas na verdade o mal não existe, né? É uma ilusão, né? O mal é só esse nosso grau de separatividade que a gente se encontra, né? Grau de ignorância, de afastamento máximo, né? De afastamento máximo aqui da nossa origem, né? Estamos aqui na Terra, no grau máximo de materialização, de separatividade. Por isso mesmo há essa ignorância tamanha, né? O mal acaba sendo um bem, um bem em gestação, né? O mal é só a ignorância do bem, né? Então, o mal na verdade não existe, é uma ilusão, né? Um animal quando mata outro para comer, ele não está praticando o mal, né? É só um mal aparente, né? Através da nossa ignorância. Então, em resumo, é isso, né? E é imutável, já falei, imaterial, né? Porque está acima da matéria do espírito, como causa primeira, é único, né? Porque ele vem da unidade, né? Então, a dualidade já é por si a sua manifestação, então não podemos tomar a manifestação como causa, né? O efeito pela causa. É onipotente porque é único, né? E tem um poder soberano sobre todas as coisas, enquanto causa primeira, e é soberanamente justo e bom ao mesmo tempo, né? Então Deus nunca aplica a sua justiça sem a bondade e a misericórdia, e tampouco é misericordioso e bondoso sem ser justo, né? Então há sempre esses atributos na sua raiz, né? Então acredito que a gente possa finalizar essa primeira aula, né? Enquanto introdução, assim, né? Espero que vocês tenham gostado nessa fé raciocinada, né? A gente conseguir, a partir do uso da razão, da filosofia, né? Penetrarmos cada vez mais nos mistérios do mundo, da vida, né? Da vida e da vida, né? Porque a morte também, assim como o mal, é uma ilusão, né? Então penso que vai ser um curso longo, não sei quanto tempo durará, né? Mas espero que seja vitalício, né? Enquanto Deus permitir, né?
enquanto eu tiver saúde, eu vou buscar estar trazendo essas reflexões, né? Esses estudos que são infinitos, né? Porque a gente precisa ter o esclarecimento, né? A parte intelectual, mas também precisamos da outra asa para voarmos, né? Que é a bondade, o amor, né? A questão moral do sentimento, né? Então, não podemos ficar só em uma coisa e não termos as duas, né? Precisamos sempre das duas asas para voar. E mormente, né, no geral, sempre vem primeiro a flor, né, enquanto inteligência, né? E o fruto seria o amor, né, a parte moral. Enquanto consequência do desenvolvimento intelectual, a gente começa já a desenvolver a nossa parte moral, né? Enquanto fruto, aí a inteligência sendo a flor, né? Então a flor gerando fruto. Então quanto mais nos empenharmos também, né, nessa parte intelectual, de reflexões, tanto mais aptos, né, tanto mais abertos estaremos para essas reflexões morais, né? As reflexões do Evangelho que o Cristo nos convida, né? Pretendo também iniciar, portanto, essa turma também, né, de uma vez na semana lermos algum trecho do Evangelho, refletirmos sobre eles, né? Então, eu espero contar com a presença de todos vocês. Valeu, pessoal.